nós estamos encerrando esse bloco de 5 domingos em que a igreja reserva o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, a começar do 17º domingo do tempo comum até o 21º. No entanto, nós tivemos um intervalo no domingo passado por conta da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Querida comunidade, o capítulo 6 do Evangelho segundo São João é o capítulo da Eucaristia, bem como o capítulo 13. Só que Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, capítulo 6, versículos de 1 a 15, e o povo julgou que nós não precisamos mais de nada. Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes e deu a comer 5.000 homens. Então começaram a levantar a bandeira e dizer: de fato, versículo 14, de fato este é aquele que Israel esperava, ele é o Messias. E quando Jesus percebeu que eles quiseram fazê-lo rei, Jesus afastou. Queridos irmãos, Jesus atravessou, foi para o outro lado do lago de Genezaré, e esse povo foi atrás de Jesus, porque na cabeça de Israel, desse povo que seguiu Jesus, se nós o temos, nós não precisamos nem trabalhar, basta apenas levar um pão e ele multiplica e a gente vive tranquilo. E Jesus diz assim para eles: vocês estão atrás de mim porque eu dei a comer para vocês, né? Buscai o pão que não se corrompe, esforçai-vos por garimpar o pão que garante plena vida. Queridos irmãos, e eles começaram a perceber que o discurso era diferente. E aqui eu trago para nós essa tristeza. Muitos cristãos buscam em Jesus apenas milagres, 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 curas. Está doente, busca a igreja. Melhorou, esquece da igreja. Está passando por uma condição financeira. Se tem alguma comunidade cristã que diz: venha para cá porque ele vai resolver o seu problema, aí vai em bando. E Jesus a dizer: cuidado, cuidado, não transforme a sua fé em coisas fáceis, porque as coisas fáceis são diabólicas. Lembra quando o diabo mandou Jesus transformar a pedra em pão? Porque Jesus estava com fome, mas a resposta de Jesus é magistral. Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é interessante que no versículo 27, Jesus tinha dito a eles no capítulo 6, e eu tenho um pão, esse pão para dar a vocês, o pão que garante vida eterna. E é interessante que Jesus começou a fazer o discurso de que Ele é o pão que veio do céu. Eu sou o pão que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu vos darei é a minha carne ofertada para a vida do mundo. Quem comer deste pão viverá eternamente. Interessante, queridos, que esse grupo achou que esse discurso de Jesus era muito duro. Como tem muita gente hoje que também acha duro, seu diácono, entender que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Jesus não brinca de celebração, como muitas vezes a gente brinca com o sagrado. E às vezes transforma o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, numa brincadeira. De modo que vamos brincar aqui de Santa Ceia. Quero lembrar a todos nós que esse povo que chegou até a acreditar que Jesus de fato era o Messias esperado por Israel, se decepcionou e começou a ir embora. Ou seja,
buscava em Jesus apenas multiplicação do pão. Mas Jesus deixou bem claro que o pão que ele daria era a sua carne dada para a salvação do mundo. É o discurso da Eucaristia, queridos. Na noite em que Jesus ia ser entregue, ele pegou aquele pãozinho, elevou aos céus, rendeu graças ao Pai e deu àqueles que estavam ali e disse: tomam todos e comam, isto é o meu corpo. Oh, queridos, infelizmente muitos abandonaram a fé católica, assim como esses abandonaram o Cristo, porque achavam que essas palavras são duras demais para serem compreendidas. E quero lembrar a todos nós, a Eucaristia não é uma brincadeira. Muitos não acreditam nisso. Chegam até a esnobar. Se alguém disser que você adora a Eucaristia, diga: aí você tem razão, porque eu me prostro diante da Eucaristia, porque eu tenho a minha fé me leva a crer, porque o Jesus disse: tomam todos e comam. Ele não estava dizendo: vamos fazer aqui uma encenação, um teatro. Ele estava dizendo que o meu corpo é esse pão que é dado por vós e por todos. E naquela noite que ele ia ser entregue, ele pega esse pão, um pãozinho sem fermento. Por que sem fermento, padre? Porque o pão com fermento, ele é corrupto. Corrupto como assim, padre? Ele se corrompeu, ou seja, ele mostra uma imagem que não é. Ou seja, por isso que ele incha, né? Pão com fermento ele incha, ou seja, mostra para os nossos olhos aquilo que de fato não é. Por isso que o pão que Jesus oferta é um pão sem fermento, e diz: tomam todos e comam, isto é o meu corpo. Ele não está brincando de celebração, que aqui, desculpe-me as críticas, mas alguns brincam com essas coisas, né? Porque de fato não é o corpo de Cristo. Então toma, bebe, joga o copinho em qualquer lugar, varrem, não tem nenhum escrúpulo, né, no modo do trato com essas coisas. Por quê? Porque se de fato fosse sangue de Cristo e corpo de Cristo, não jogaria fora, não varreria, né, e jogaria no lixo. Mas como é apenas um teatro, essas palavras são duras, quem pode escutá-las? Muito bem, olha a resposta de Jesus, seu diácono. Jesus olha para aquele povo, vendo que eles estavam murmurando: isso vos escandaliza? Dizer que eu sou esse pão que vai alimentar vocês, como escandaliza a muitos. Oh, querido, Jesus chegou a dizer: quem come deste pão viverá eternamente. Eu quero lembrar a todos que simbolismo não leva a gente à salvação, porque se assim o fosse, tem gente que critica as nossas imagens, né? Porque dizem assim: imagem não salva ninguém, mas um teatro também não salva ninguém. Um pedaço de bolacha e um pouquinho de kisuke não salva ninguém. E nós vemos Jesus a olhar para eles e diz, eu acho linda essa frase que Jesus disse àquele povo: as palavras que eu vos falei são espírito e vida. Quando Jesus toma aquele pão e diz: isto é o meu corpo, aquela palavra ali é espírito e vida. Por isso que não pode compreender esse discurso terra a terra, de modo literário. Jesus está dizendo que aquilo que ele falou é espírito e vida pura. E eles foram embora. Oh, queridos, sabe o que me encanta ainda mais neste evangelho? É quando Jesus viu esse povo indo embora, Jesus olha para os demais e diz: e vocês? Por que vocês estão parados aqui olhando para a minha cara? Vocês também não querem partir, não?
Oh, queridos, infelizmente as nossas pregações, as nossas homilias, muitas vezes elas causam apenas um arrefecimento na alma do homem. São palavras assim brandas, porque a gente tem que ter cuidado para não ofender, tem que ter cuidado para não ser condenado pelas instâncias jurídicas de nosso país. Cuidado para não ofender fulano ou beltrano. Queridos irmãos, Jesus não tinha meia palavra, e o seu discurso não era para agradar a plateia. Às vezes me bate uma tristeza quando eu vejo alguém que vem procurar o sacramento na igreja de qualquer jeito. Esses dias mesmo chegou uma jovem para procurar o sacramento do batismo para a sua filha, ou seu filho, não sei. Mas diz assim, já chega logo esnobando, dizendo: eu convivo e não vou casar. E não vou casar por quê? Porque o senhor não tem que me obrigar a casar. Eu falei: quem sou eu para fazer isso, minha filha? Nunca farei, nunca obrigarei a ninguém a nada. No entanto, nós precisamos entender uma coisa, querida comunidade: toda a nossa escolha tem consequências. E é aqui que está um problema. Nós queremos um estilo de vida, mas queremos que todo mundo se curve diante de nós e faça aquilo que eu quero. Cristianismo não é isso. Ah, mas é porque eu não quero casar. E aí usa o pretexto diabólico daqueles que casaram e não deu certo. Interessante que parece que é uma regra, é só casar que não dá certo. Quantas pessoas casadas que deram certo? Esses dias mesmo eu celebrava 64 anos de vida matrimonial, né, de seu João e dona Ana, os pais de Adriana. O problema é que usa o pretexto daqueles que não têm compromisso com nada. E aqui vocês escutaram a segunda leitura. Certamente que quando foi proclamada aqui a segunda leitura, talvez alguns de vocês rebolaram na cadeira. Olha o que diz São Paulo: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E eu reitero: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O problema, querida comunidade de fé, é que a propaganda diabólica do feminismo, e infelizmente o matrimônio, onde o homem, aqui está dizendo que o homem é a cabeça da mulher, o homem que não dá testemunho da sua fé é um tirânico, e chega derrubando tudo em casa, e quer que a mulher seja obediente, submissa. Aí não, aí tem um problema. O problema é que a gente não lê o texto todo, a gente fica só pela metade. Olha como é que começa o texto, querida comunidade: a vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns aos outros. Ou seja, é quem teme a Cristo, não é quem vive uma vida bem obrigado, ou seja, a medida sou eu. É quem de fato se afeiçoou pelo Cristo. E aí ele olha para as mulheres e diz: mulheres, sejam submissas. Ah, não, padre, a palavra não é submissão, a palavra é seja solícita. Mudaram até a palavra para ficar, para não causar impacto. Eu quero dizer a vocês que a palavra no original é submissão mesmo, submissão. Querida comunidade, lembra de Mateus 20, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Agora tem para os homens também, e é Paulo quem diz: marido, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e por ela deu a vida.
Agora fica uma pergunta: o que é mais fácil, ser submisso ou dar a vida por alguém? O problema é que talvez isso deva acontecer. O marido não é um outro Cristo em casa e chega mandando a mulher ser submissa a ele. Aí está errado. Aí não. Aí, santa paciência. E se você for subalterna a um homem desse porte, eu peço, fuja. Porque esse não é um homem, é um dragão, é um monstro. Querida comunidade, por que é que as nossas famílias vão de mal a pior? É porque mulher não quer ser mais submissa a marido, marido não quer ser mais outro Cristo dentro da sua casa. Começa logo, aqui quem manda sou eu. Não, se fosse o Cristo que mandasse, tudo seria diferente. Aqui quem manda sou eu, yeah. Bebe umas cachaças, e quando a cachaça sobe para a cabeça, fala besteira. Quando desce para as pernas, fica arriado. O bom é quando desce para as canelas, né? Porque aí deita logo e não levanta. Mas quando sobe para a cabeça, aí pronto, começa a falar besteira. Por isso que as palavras divinas são duras. Por isso que o texto bíblico é duro. Tem gente que até faz... Eu fico imaginando hoje as homilias que saíram a respeito em cima desse texto. Certamente para a assembleia não ficar com raiva do padre, o padre tem dito: olha, mulheres, ame seu marido, cuide bem da sua esposa. Ou seja, omitindo a submissão. Quero lembrar a todos que a palavra é submissão mesmo. Mas você, mulher, só pode ser submissa ao seu marido se ele de fato for um alter Christi, se ele for um outro Cristo dentro da sua residência. Se não for, não se curve diante de um desgraçado desse. Queridos irmãos, as palavras das Sagradas Escrituras são duras. E aqui eu trago para vocês esse recado que a liturgia certamente nos convida. Me convida em primeiro lugar e te convida também. O cristianismo não é uma brincadeira. Cristianismo não é ser bonitinho, não. Sair bem na fita. Porque às vezes até nós, né, para não ofender ninguém, a gente faz um arrodeio para sair bem quisto na fita. Para que ninguém saia com raiva de você e dizendo: isso é um desgraçado, esse padre é um infeliz. Para que coloque no colo e diga: esse que é o meu padre, esse é gente boa. Olha, agora aquele outro, aquele não vale uma pipoca, não vale aquilo que o gato enterra. Muito bem, queridos, eu quero lembrar a vocês que Cristo não fazia discurso de agradar a plateia. E por isso que muita gente foi embora e deixou Jesus. Hoje não, hoje tem religião para tudo. Tem cristianismo light, diet. Você vai lá, o importante é rir, o importante é se divertir. Você vai lá, olha que pregação bonita, todo mundo riu, todo mundo se divertiu, mas ninguém mudou de vida. Saiu da pregação, do discurso e voltou à desgraça de sempre, uma vida infeliz. E é aqui, queridos, que essa liturgia do 21º domingo chama-me em primeiro plano e depois você. Olha o que diz Josué, aquele grupo, quando estavam quase chegando em Canaã, ali nas mediações de Siquém. Reuniu os magistrados, os anciãos, os juízes, as autoridades. A quem nós devemos servir? Como é triste um cristianismo onde Jesus é colocado ao lado de tantos homens, lideranças nessa sociedade. E muitas vezes a gente coloca Jesus nesse patamar, sabia, diácono? Não, Jesus é apenas um homem que falou palavras bonitas, como Che Guevara, que foi um revolucionário. Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um agitador político. E Jesus dizendo: olha, o meu reino não é daqui. O meu reino é de lá.
E tem gente que diz que Jesus foi um partidarista. Foi não. Jesus nunca assumiu partido algum. O projeto dele era sempre levar aos homens ao céu. E por isso é que ele ficou muito triste, decepcionado com aquela galerazinha que vinha atrás dele apenas para milagres. E aqui eu vou fazer um apelo para vocês. Se o cristianismo de vocês é apenas de milagre, pule fora. Pode ir embora, porque tem igreja por aí fazendo essas pregações. Bom apetite. Nós é que temos essa preocupação com número. Jesus não tem preocupação com a igreja cheia. Nós é que ficamos aqui, tem que ajeitar, porque senão o pessoal não vem mais para a missa. Outro dia eu escutei isso de uma liderança religiosa. É porque nossas pregações são muito duras, por isso que as pessoas não vêm mais à igreja. Tudo bem, então vamos brincar de ciranda, cirandinha, vamos... Pronto. O cristianismo não é para isso, queridos. E afinal de contas, eu creio ou não em Cristo? Eu digo para vocês uma coisa muito séria. Não é fácil para mim, como padre, ser padre. Esses dias mesmo eu cheguei lá em casa da minha mãe é protestante, daquela bem chata. Ela virou para mim e falou assim: meu filho, por que você não deixa essa vida? Deixa o negócio de ser padre. Eu pensei assim: o Satanás está dizendo na boca da minha mãe, porque foi o diabo que falou isso, não foi a minha mãe não. O diabo coloca, pessoas muito próximas de nós, para a gente se desanimar e desistir. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu tenho muita motivação para abandonar tudo. Mas uma coisa que me motiva, queridos, é Jesus Cristo. Eu acredito que Ele é o único nossa salvação. Aquilo que Pedro disse, será que você pode dizer a mesma coisa? A quem iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. E aqui eu quero dizer uma coisa para nós: se Cristo de fato é o único que tem palavra de vida eterna, por que eu preciso sair correndo atrás de tanta besteira na vida? Eu creio em Cristo, mas na mesma proporção eu vou ali num terreirinho acender uma vela para Xangô, para coisa e tal. Eu não estou aqui desmerecendo quem acredita nessas coisas, mas agora é inadmissível uma pessoa que se diz cristã acreditar nessas coisas. Fulano fez ali uma macumba para mim, eu estou ali meio aleijado, foi fulano que fez. Tenha fé, meu irmão. Cristo é o centro da nossa crença. A gente não pode vir à missa apenas para cumprir preceito. Eu quero dizer uma coisa para você: não é fácil seguir Jesus. Dói na alma da gente, porque toda semana a gente precisa renunciar. As irmãs sabem do que eu estou falando, o diácono sabe do que o padre está dizendo. Não é fácil ser padre. É fácil falar aquilo que a galera quer escutar. É fácil batizar de qualquer jeito, fazer casamento de qualquer jeito, oferecer sacramento de qualquer modo. Infelizmente, tem muita gente querendo seguir o Cristo, mas quem dá as cartas sou eu e não o Cristo. E assim não vale. Do jeito que a gente está vivendo o cristianismo, até Satanás pode dizer que é cristão, porque não muda nada. Não muda nada. É um monte de gente dizendo: eu sou de Jesus. Aí daqui a pouco abandona a esposa, casa de novo, recasa, tricasa, pinta o sete, não está nem aí para nada, trambiqueiro, enrolado, toma dinheiro emprestado, não paga, e diz que é de Jesus. É de Satanás. A nossa vida, queridos cristãos, para ser cristão a gente tem que matar 3 leões todo dia. E não é fácil. Não é fácil seguir o Cristo. Vocês escutaram anteontem aquela santinha
América Latina. Santa Rosa de Lima, a primeira santa da América Latina. O sacrifício que aquela menina fazia por amor a Cristo. A mãe chegava a bater nela para ela casar. Olha, e por que ela fazia isso, seu vigário? Dona Maria fazia isso na sua filha? Eu respondo, porque a mãe passava por uma situação financeira difícil. E o único jeito que ela encontrou de sair da miséria, da sarjeta, foi convencer a filha para casar com o filho do rei. E ela dizendo para a mãe: mãe, o único esposo que eu tenho, mãe, é Jesus Cristo. Que amor, queridos! Um amor desse é um amor que vale a pena. E ela dizia, ela fazia penitência. Ou seja, ela usava cilício na cintura. O que é um cilício, padre? Ela usava um cinto áspero. Usava um chicotezinho lá para se flagelar. Usava uma coroa de espinhos na cabeça. Mas eu quero dizer, não faça isso. Porque os nossos flagelos hoje são outros. Renúncia. Deixar de lado as nossas mesquinharias. Deixar de lado o zap, internet, coisa e tal. Deixar de lado tanta putaria para seguir o Cristo. Esse é o flagelo nosso. Deixar que seja feita aquilo que a gente reza no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E que de fato seja de verdade esse discurso. Querida comunidade de fé, que essa missa de hoje nos faça voltar para casa pensando: que cristão eu sou? Que cristão você é? Porque não dá para seguir o Cristo sendo eu o critério do cristianismo. Vocês não querem ir embora também não? Dizia Jesus. E aqui podemos dizer, usando a mesma palavra: e você está disposto a se perder por Ele? Porque quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perder. Quem se perde por amor a Ele, certamente não perde, encontra. Que essa liturgia nos faça pensar sobre isso. E que a nossa religião não seja a religião da facilidade. Porque para seguir o Cristo, é preciso deixar que Ele seja o mandatário das informações. Amém.